Algumas oportunidades não voltam. Alguns chamados de Deus não podem ser adiados para sempre. Talvez hoje exista algo inquietando seu coração. Uma direção que Deus já falou com você há muito tempo. Uma decisão que você continua adiando. Um propósito que ficou esquecido no meio do medo, das dúvidas e das preocupações. E quanto mais o tempo passa, mais pesado o coração fica. A Bíblia declara em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Perceba isso profundamente. Deus trabalha por estações, por tempos, por ciclos espirituais. E muitas vezes o Senhor fala conosco dentro de uma estação específica da nossa vida. Mas o problema é que muitas pessoas escutam a voz de Deus e ainda assim permanecem paradas, por medo, por insegurança, por achar que ainda não estão prontas. Mas escute isso com atenção. A obediência tardia ainda custa tempo. Quantas pessoas perderam anos inteiros porque continuaram esperando o momento perfeito? Quantas vezes Deus já confirmou algo no seu espírito, mas você continuou analisando tanto que nunca deu o primeiro passo? Enquanto isso, o relógio continua andando. Josué 1:9 diz: não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olhe para essa promessa. Quando Deus dá uma direção, Ele também libera sustento para cumprir essa direção. O problema é que o medo tenta convencer você de que está sozinho. Talvez hoje o Espírito Santo esteja trazendo de volta à sua memória sonhos, projetos, ministérios e decisões que ficaram parados dentro de você. Então, antes de continuar, ore comigo agora. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes deixei o medo falar mais alto que a fé. Adiei decisões, ignorei direções espirituais e permiti que a insegurança me afastasse daquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Mas hoje eu abro novamente meu coração para a tua voz. Tira de mim toda paralisia espiritual, todo medo de fracassar, toda dúvida que tem impedido meus passos. Ajuda-me a confiar mais na tua direção do que nas minhas limitações. Se existe algo que o Senhor me chamou para viver, dá-me coragem para obedecer, mesmo sem entender tudo, mesmo sem enxergar o caminho completo, porque eu sei que tua presença irá comigo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você sente que Deus está chamando você para sair da estagnação espiritual, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho obedecer à tua voz. O medo tem roubado o propósito de muitas pessoas, não porque Deus deixou de falar, mas porque elas começaram a ouvir mais a insegurança do que a voz do Senhor. Talvez seja exatamente isso que aconteceu com você. Deus colocou algo no seu coração, um sonho, uma missão, uma mudança necessária. Mas logo vieram os pensamentos: e se eu falhar? E se não der certo? E se eu não conseguir? E aos poucos, a dúvida começou a sufocar aquilo que Deus havia plantado. Mas escute isso: o inimigo não precisa destruir completamente uma pessoa para atrasar seu destino. Às vezes basta mantê-la parada. Parada no medo, parada na procrastinação, parada esperando uma segurança que nunca virá sem fé. Hebreus 11:6 declara: sem fé é impossível agradar a Deus. Perceba algo poderoso nisso. A fé quase nunca faz sentido para a lógica humana. Quando Pedro saiu do barco, não existia segurança humana naquela decisão. Quando Abraão saiu da sua terra, ele não conhecia o destino final. Quando Josué assumiu a liderança, ele ainda carregava medo dentro de si. Mas todos eles deram um passo. E talvez o próximo milagre da sua vida esteja escondido exatamente atrás da sua obediência.
Talvez você esteja esperando Deus mostrar o caminho inteiro, enquanto o Senhor está pedindo apenas o primeiro passo. Porque fé verdadeira não nasce daquilo que os olhos enxergam. Ela nasce da confiança na voz de Deus. 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então toda voz que paralisa você não vem do céu. Toda voz que faz você desistir antes de tentar não vem de Deus. O Senhor está chamando você para confiar novamente. Então feche os seus olhos por um instante e ore comigo. Pai querido, eu rejeito hoje todo espírito de medo e incredulidade, toda voz que diz que eu não consigo, toda mentira que tenta me convencer de que é tarde demais. Eu não quero mais viver paralisado emocionalmente e espiritualmente. Fortalece minha fé, renova minha coragem, ajuda-me a confiar mesmo quando o caminho parecer incerto. Se o Senhor estiver comigo, eu sei que não preciso ter medo do desconhecido. Quebra toda a corrente de procrastinação dentro de mim, toda a acomodação espiritual, toda desculpa que tem me afastado daquilo que o Senhor me chamou para viver. Ensina-me a depender mais da Tua presença do que das minhas próprias garantias. E mesmo quando eu sentir medo, ajuda-me a continuar obedecendo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você decide hoje vencer o medo através da fé, escreva nos comentários: eu não vou mais adiar o propósito de Deus. Existe algo que destrói silenciosamente muitos chamados de Deus: a procrastinação espiritual. A pessoa sabe o que precisa fazer, sabe a direção que Deus mostrou, mas continua adiando. Depois eu começo, depois eu oro mais, depois eu tomo essa decisão, depois eu dou esse passo. E sem perceber, dias viram meses, meses viram anos. Talvez exista algo dentro de você que ficou parado há muito tempo. Um projeto, um ministério, uma mudança que Deus pediu. E o mais doloroso é que no fundo você sabe que o Senhor já falou, mas o medo do sacrifício, o medo da opinião das pessoas e até o apego à zona de conforto acabaram atrasando sua caminhada. Provérbios 3, 5, 6 declara: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Perceba isso. Muitas vezes queremos entender tudo antes de obedecer, mas Deus não pede entendimento completo. Ele pede confiança, porque enquanto você tenta controlar todos os detalhes, o Senhor já está trabalhando no invisível. Talvez hoje Deus esteja confrontando exatamente essa área da sua vida, não para condenar você, mas para despertar você. Porque existe um tempo que não volta mais, e talvez o céu esteja dizendo hoje: pare de esperar o momento perfeito e comece a caminhar comigo. O inimigo quer manter você preso na indecisão, mas o Espírito Santo quer mover você em direção ao propósito. Então agora, respire fundo e entregue novamente seus planos ao Senhor. Ore comigo. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes adiei aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Tive medo do processo, medo das mudanças, medo das renúncias necessárias. Mas hoje eu te peço, desperta minha fé novamente, retira de mim toda a acomodação espiritual, toda procrastinação, toda distração que está roubando meu tempo e meu propósito. Ajuda-me a parar de viver apenas analisando e começar a viver obedecendo. Que eu não perca mais tempo fugindo daquilo que o Senhor me chamou para viver. Dá-me coragem para agir, sabedoria para discernir os próximos passos e sensibilidade para reconhecer tua voz acima de qualquer outra. Eu entrego meu futuro em tuas mãos e escolho confiar que teus caminhos são melhores que os meus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você sente que Deus está despertando novamente um propósito dentro de você, escreva nos comentários:
Hoje eu decido dar o primeiro passo. Muitas pessoas pensam que perderam completamente o propósito de Deus, porque demoraram demais para obedecer. Carregam culpa, arrependimento e a sensação de que desperdiçaram anos da própria vida. Talvez você também se sinta assim. Talvez hoje exista dentro de você uma dor silenciosa por oportunidades perdidas, por decisões que deveriam ter sido tomadas antes, por instruções que você ignorou no passado. Mas escute isso com atenção. A misericórdia de Deus ainda alcança aqueles que decidem voltar. Joel 2:25 declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Olhe para essa promessa. Deus é capaz de restaurar caminhos, restaurar forças, restaurar sonhos adormecidos. Mas existe algo importante. A restauração começa quando alguém finalmente decide obedecer. Não quando tudo parece perfeito. Não quando desaparecem todos os medos. Mas quando o coração diz: Senhor, desta vez eu vou confiar. Talvez o céu esteja esperando apenas esse posicionamento seu hoje. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações disponíveis, pessoas dispostas a dizer sim mesmo tremendo, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem saber exatamente como tudo acontecerá. E sabe o que é mais poderoso? Quando você dá um passo em direção à vontade de Deus, o próprio Senhor começa a abrir portas que antes pareciam impossíveis. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Você não está sozinho nessa caminhada. Mesmo que existam desafios, mesmo que existam obstáculos, a presença de Deus continuará sustentando você. Então entregue agora ao Senhor tudo aquilo que ficou parado dentro da sua alma. Ore comigo. Pai querido, eu entrego diante de Ti todos os anos em que vivi distante daquilo que o Senhor havia me chamado para fazer. Entrego meus arrependimentos, minhas falhas e até os sonhos que deixei morrer dentro de mim, mas hoje eu escolho recomeçar. Eu escolho voltar a ouvir Tua voz, voltar a confiar na Tua direção. Restaura minha fé, restaura minha coragem, restaura minha esperança. Se ainda existe um propósito reservado para minha vida, eu quero viver esse propósito ao Teu lado. Abre meus olhos espirituais para enxergar as oportunidades que o Senhor ainda colocará diante de mim. E ajuda-me a nunca mais permitir que o medo seja maior do que minha obediência. Eu confio que Teus planos continuam sendo maiores do que meus erros. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você acredita que Deus ainda pode restaurar áreas da sua vida, escreva nos comentários: ainda existe propósito para mim. Talvez hoje Deus tenha falado profundamente ao seu coração. Não apenas sobre sonhos, não apenas sobre projetos, mas sobre obediência. Porque existe uma diferença entre ouvir a voz de Deus e realmente confiar nela. Muitas pessoas querem as promessas do Senhor, mas fogem dos passos de fé que essas promessas exigem. Querem viver propósito, mas continuam alimentando o medo. Querem viver transformação, mas permanecem presas à indecisão. E hoje o Espírito Santo está chamando você para sair desse lugar, chamando você para uma vida de coragem espiritual. Romanos 8:14 declara: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Perceba isso. Deus deseja conduzir cada área da sua vida, seus passos, suas decisões, seu futuro. Mas para viver essa direção, é necessário confiar mais na voz de Deus do que nas emoções do momento. Talvez existam batalhas diante de você agora. Talvez existam situações que parecem grandes demais. Mas se foi Deus quem colocou esse caminho diante de você, Ele também liberará força para sustentar sua caminhada. O Senhor não chamou você para viver paralisado. Ele chamou você para avançar. E mesmo que o começo pareça pequeno,
Uma única decisão de obediência pode mudar completamente o rumo da sua vida. Então, não ignore mais aquilo que Deus colocou dentro do seu espírito. Não enterre mais os sonhos que nasceram em oração. Não permita que o medo continue roubando anos da sua caminhada espiritual. Hoje pode ser o início de uma nova estação, uma estação de coragem, de fé, de posicionamento espiritual. Então entregue completamente sua vida ao Senhor mais uma vez. Ore comigo. Pai amado, obrigado porque tua voz ainda me alcança, mesmo depois de tantos medos, tantas dúvidas e tantos atrasos. O Senhor continua me chamando para mais perto. Hoje eu entrego completamente meu futuro em tuas mãos. Eu rejeito toda incredulidade, toda paralisia espiritual, toda voz contrária ao propósito que o Senhor colocou dentro de mim. Ensina-me a viver pela fé. Que eu não seja guiado apenas pelas circunstâncias, mas pela direção do Teu Espírito Santo. Fortalece meu coração para obedecer mesmo quando eu sentir medo. Ajuda-me a permanecer firme quando surgirem dificuldades e que daqui para frente minha vida seja marcada não pela procrastinação, mas pela obediência. Eu escolho confiar nos Teus planos, eu escolho avançar contigo. E declaro que nenhuma estação da minha vida será desperdiçada novamente. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu escolho confiar e obedecer à voz de Deus. Que o Senhor fortaleça sua fé, cure suas inseguranças e conduza você para viver plenamente o propósito que Ele preparou para a sua vida. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.